Olá, meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares aonde chega esse noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando hoje da linda e florida Holon com bastante preocupação. Hoje, dia 11 de maio de 2021, dia 26 de Ar de 5.781, e ontem foi contado o 44º dia do Homer. Também ontem foi comemorado o Dia de Jerusalém, 54 anos desde a retomada da parte oriental da cidade que estava em mãos jordanianas desde 1949. E hoje, terça-feira, completam-se 54 anos da libertação de Hebron, a primeira capital de Israel durante o reinado do rei Davi, que lá reinou durante 7 anos, transferindo posteriormente a sua capital para Jerusalém. É na cidade de Hebron, que hoje comemora 54 anos de libertação, onde se encontram os túmulos dos patriarcas e das matriarcas do povo judeu: Abraão, Isaque e Jacó, Sara, Rebeca e Léa. Apenas Raquel é a única matriarca que não está enterrada em Hebron, mas sim em Belém, a 31 quilômetros de distância. A cidade foi conquistada da Jordânia, como eu disse, a cidade foi conquistada pela Jordânia em 1948, que imediatamente destruiu todas as 58 sinagogas que existiam em Hebron, dessecrou o cemitério judaico e proibiu a entrada de judeus que só puderam voltar à cidade em 1967. As notícias de hoje são pesadas. Vamos falar sobre o ataque assassino contra estudantes na junção de Itapuã, na margem ocidental. Vamos falar sobre a violência que iniciou-se em Jerusalém, que agora se estendeu para a fronteira sul de Israel, e mencionar, en passant, que a Europa se abre para Israel. A vida na margem ocidental, na Judéia e na Samária passa por momentos de calma e outros de violência. O mês sagrado dos muçulmanos, o mês de Ramadã, costuma ter muita violência. No domingo da semana passada, um senhor árabe de 44 anos, casado, com 7 filhos, rico, comerciante de sucesso, saiu da sua mansão na bonita aldeia de Turmusaia numa missão assassina. Ele chegou a um ponto de ônibus na junção Tapuã e abriu fogo contra 3 jovens judeus de 19 anos que se dirigiam à yeshiva onde estudavam. Os 3 eram estudantes religiosos que escolheram estudar naquela yeshiva onde há, em paralelo aos estudos, preparatório para as forças especiais do exército. A meta dos 3 era estudar Torá e servir ao exército numa tropa de elite. O árabe Muntatzar Shalabi feriu os garotos, 2 dos quais seguem em estado gravíssimo, e um terceiro, infelizmente, Yehuda Guetta, que faleceu 4 dias depois de uma luta desesperada por sua vida. Shalabi foi encontrado 4 dias após o seu ato terrorista, apenas 2 horas antes do falecimento de Guetta. Shalabi não tinha nenhum passado militante, não tinha nenhuma ligação com nenhum grupo terrorista e agiu sozinho. O que se pergunta é o que leva um pai de família, bem-sucedido economicamente, portador de cidadania tanto palestina como norte-americana, a sair da sua casa numa manhã para matar indiscriminadamente jovens civis que aguardam o ônibus ou uma carona para a sua escola. A Comunidade Econômica Europeia passou a considerar Israel como um país livre de corona. Com isto, 27 países buscam atrair turistas israelenses sem que seja necessária a quarentena, como já faziam a França, a Itália e a Islândia. Depois de 1 ano proibidos de entrar na Europa, busca por férias europeias explodiu em Israel. As companhias aéreas já estão oferecendo voos a 31 euros, ida e volta, para a Áustria, Itália, Alemanha e Polônia. A Ryanair está oferecendo voos de ida e volta à Romênia e também para a Hungria por $45. A busca pelo turista israelense é muito grande. Amigos, à medida que o mês de Ramadã se aproximava do fim, a violência na cidade velha de Jerusalém crescia. Embora seja comum que isto ocorra anualmente no fim do Ramadã,
a violência neste ano fez com que os limites fossem totalmente extrapolados. Particularmente na última sexta-feira, 70 mil muçulmanos reunidos para oração no Monte do Templo, onde hoje está a Mesquita de El-Aqsa. Ao fim das orações, começaram a gritar palavras de ordem anti-israelense, içaram bandeiras do Hamas e atacaram a polícia com pedras, garrafas de vidro, cadeiras e fogos de artifício. A polícia reagiu com gás lacrimogênio, com balas de borracha. 17 policiais foram feridos, metade deles internados em hospitais. A violência se estendeu para o bairro de Sheikh Jarrah. Tanto Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina, como Ismail Haniyeh, do Hamas, incentivaram o levante e ameaçaram Israel. Parlamentares israelenses da lista árabe unida se solidarizaram com os árabes, clamando os revoltosos e criticando violentamente a polícia e o governo israelense. Pela primeira vez em muitos anos, o governo norte-americano se pronunciou, chamando as lideranças de ambos os lados para que contenham a violência e para que evitem pronunciamentos que possam reacender o conflito. No entanto, no sábado, o número de participantes nas orações subiu para 90 mil. Não houve grandes incidentes no Monte do Templo. Em compensação, no portão de Damasco, jovens árabes atiraram dezenas de coquetéis Molotov e bomba de gás lacrimogênio contra os policiais, incendiaram posições da polícia e entraram em confrontos. O movimento Fatah, que governa a margem ocidental, incentivou durante horas que o confronto não diminuísse. O Hamas e a Jihad Islâmica aproveitaram a violência em Jerusalém para reacender o conflito na fronteira sul. Entre quinta e sexta-feira, foram lançados balões incendiários que causaram 17 incêndios. Já no sábado, foram 39 os incêndios. Esses incêndios acabam atacando florestas israelenses que são importantíssimas, uma vez que elas reduzem a temperatura no deserto, atraem pássaros e animais que acabam fertilizando o solo e ajudam a aumentar a precipitação pluviométrica. Alguns incêndios criminosos exigem a participação de centenas de bombeiros e voluntários para apagar os focos, embora 10 dos incêndios tenham sido rapidamente dominados. É importante ressaltar que a faixa de Gaza também se beneficia dessas florestas através da redução da temperatura, da polinização e também da melhora da qualidade do solo em toda a região fronteiriça a essas florestas. O adiamento ou, eventualmente, o cancelamento das eleições levou o Hamas a incentivar a violência para assim se mostrar relevante e também a ganhar apoios entre o público palestino e se colocar como o grande defensor de Jerusalém e El-Aqsa. O interesse pela causa palestina tinha caído a índices baixíssimos, até mesmo no seio dos próprios palestinos, e a alternativa encontrada pelos grupos extremistas foi mudar o eixo de nacionalista para o eixo religioso, a defesa de Jerusalém e da Mesquita de El-Aqsa. O Hamas tem interesse em ver Jerusalém e a margem ocidental ferverem, para assim tentar conseguir dominar esta região, hoje em mãos do Fatah, e manter Gaza razoavelmente tranquila. Isto era o que se pensava até ontem. Ontem, o Hamas deu um ultimato a Israel para que saísse do bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém, e de dentro da montanha onde se encontrava o templo judaico e onde se encontra hoje a Mesquita de El-Aqsa, até às 18 horas. Às 18 horas e 1 minuto, iniciaram um bombardeio. Na primeira meia hora, atiraram 60 foguetes contra Israel, 7 dos quais contra Jerusalém. Desde 2014, Jerusalém não tinha sido atacada. Felizmente, dos 7 foguetes atirados, alguns foram destruídos no ar pelo sistema de defesa israelense. No entanto, um dos foguetes caiu numa área muito próxima a casas. Ele não atingiu a casa, mas a violentíssima deslocamento de ar causou sérios danos a 3 residências. Graças a Deus não feriu ninguém. A Jihad Islâmica ontem anunciou que às 9 horas
iniciaria também ela o bombardeio a Israel, e isso realmente aconteceu. Desde as 18 horas de ontem até agora, que são 14 horas aqui em Israel, e, portanto, 6 horas da manhã, perdão, 8 horas da manhã aí no Brasil, nós já recebemos algo em torno de 270, 275 foguetes contra Israel. Vocês podem ver aqui na tela uma situação que acaba de ocorrer há poucos segundos na cidade de Ashdod. O repórter da televisão estava transmitindo quando uma bateria de foguetes foi lançada contra Ashdod. Ele teve que deitar-se ao lado de um automóvel e continuar transmitindo deitado. Vocês veem na tela também, no canto da tela, aí em amarelo, diversas linhas. Cada uma dessas linhas mostra quais são os locais aonde as pessoas têm que correr para entrar nos abrigos antibombas. Em Israel, quando uma bomba é lançada, a direção é calculada e a televisão, o rádio e o celular informam as pessoas aonde essas bombas provavelmente irão cair e que elas têm que correr para os abrigos antiaéreos. Quanto mais próxima da fronteira, menos tempo tem. Por exemplo, na região de Ad Mordechai, Ziquim e aquelas outras aldeias, ao longo, Sderot, cidade, ao longo da fronteira com Gaza, eles têm apenas 18 segundos. Onde eu vivo, em Holon, nós temos, graças a Deus, 1 minuto e 15 segundos, que é tempo suficiente para chegarmos aos abrigos. Enfim, você pode olhar na tela e ver o que ocorre. É importante dizer que Israel não está calada. Desta vez, depois de muito tempo, Israel resolveu tomar atitudes muito mais sérias e relevantes do que vinha fazendo no passado. Se no passado nós atacávamos bases militares do Hamas, pontos de distribuição e de armazenamento de armas, fábricas de armas, etc., mas o fazíamos depois de avisar e, portanto, liberar as áreas para que não haja feridos ou mortos, e isso aconteceu durante os últimos anos, durante todos os últimos anos. Desta vez, Israel não está fazendo isso. Ao contrário, Israel está procurando pelas lideranças para tentar efetivamente alcançá-las, e já alcançamos algumas. O Hamas deu instrução a todos os líderes políticos e militares para que entrem nos túneis subterrâneos que originalmente foram construídos para atacar Israel, mas graças às novas barreiras eletrônicas não conseguem mais ser utilizados para isso. Eles pediram para que se recolham a esses pontos para se defender. Israel, ainda assim, conseguiu destruir um desses túneis subterrâneos onde se escondiam 8 alta-patentes da liderança militar do Hamas. O túnel desmoronou e esses 8 vieram a falecer. Israel também conseguiu atingir o edifício onde o serviço secreto do Hamas recolhia informações e esse ponto foi bombardeado e destruído. Não se sabe oficialmente, mas algumas vozes na faixa de Gaza dizem que 3 terroristas que estavam dentro desse prédio acabaram sendo eliminados. Fora isto, Israel conseguiu atingir 2 grupos de lançadores de foguetes. O grupo que lançou foguetes contra Jerusalém. Os 3 membros do Hamas que estavam operando esses foguetes acabaram sendo mortos num ataque israelense. 2 outros que estavam se preparando para atirar foguetes contra a cidade de Ashkelon também acabaram caindo num bombardeio israelense. 9 crianças palestinas, segundo os relatos do Ministério da Saúde do Hamas, acabaram morrendo. 3 dessas crianças estavam ao lado de um lançador de foguetes que acabou explodindo, matando o responsável do Hamas e essas 3 crianças e mais 2 adultos que estavam muito próximos desse lançador de foguetes. É sabido que o Hamas utiliza lugares de civis para lançar os foguetes, colocando caminhonetes com os lançadores na sua carroceria, próximo de escolas, hospitais, áreas habitadas, etc., utilizando a população civil como escudo. Fora isso,
está ocorrendo uma situação interessante que já ocorreu em outras vezes, que é o que aqui em Israel é chamado de Pallywood. Pallywood seria um Hollywood palestino. O que a gente tem visto aqui são encenações de situações de morte ou de enterros, etc., absolutamente fictícias, feitos para a imprensa. 2 destes preparativos foram filmados. Um deles, quando se ouviu a sirene da polícia se aproximando, e vocês vão poder ver isso aqui no vídeo, e o outro, quando estavam preparando a cena para uma outra filmagem também das vítimas fakes de guerra. Finalmente, na tarde de ontem, na noite de ontem, quando se comemorava o Dia de Jerusalém e multidões de jovens judeus se dirigiram ao Muro das Lamentações para cantar, dançar e orar, iniciou-se também sobre o Monte do Templo um movimento de resistência palestina, aonde atiravam pedras, cadeiras, garrafas de vidro e fogos de artifício. Esses foguetes de São João estavam armazenados e estavam sendo utilizados para atingir policiais e soldados que buscavam restaurar a ordem dentro do Monte do Templo. Um destes foguetes acabou estourando no lugar errado e atingiu algumas caixas que estavam armazenadas embaixo de uma árvore. Ato contínuo, essas caixas também explodiram, causando um incêndio e queimando aquela árvore abaixo do qual eles estavam e uma árvore ao lado, formando um fogaréu bastante grande, bastante elevado, que também pode ser visto nesta foto. Apesar das próprias autoridades palestinas, as autoridades religiosas palestinas informarem que foi um acidente ocorrido no Monte do Templo, causado por fogos de artifícios da juventude árabe, alguns jornalistas e pseudojornalistas aí no Brasil andaram reportando que se tratava de um bombardeio israelense, coisa que nem sequer os próprios palestinos, tão useiros e invezeiros em distorcer a verdade, ousaram fazer. Na verdade, algumas pessoas nas mídias sociais e na imprensa brasileira distorceram totalmente a realidade, acusando Israel de causar um incêndio causado absolutamente por uma má manipulação de fogos de artifício sobre o Monte do Templo. Israel recebeu, como eu lhes disse até agora, muito próximo de 270 foguetes. As áreas bombardeadas estavam até mais ou menos 11 horas da manhã de hoje, portanto, até 3 horas atrás, localizadas no entorno da faixa de Gaza até a cidade de Ashkelon. Por volta da 1h30, já atingiram a cidade de Ashdod. Algumas residências foram atingidas frontalmente. Temos alguns feridos. Em Israel, estamos, no momento, com 17 pessoas feridas, inclusive 5 crianças hospitalizados. Temos outros feridos que não necessitaram de hospitalização e muita gente machucada correndo para os abrigos antiaéreos. Uma senhora caiu e machucou severamente seu rosto, um outro caiu e quebrou o braço, ou seja, pessoas que na caminhada, na corrida para se defender, acabaram sofrendo acidentes. Amigos, por hora é o que eu tinha a lhes dizer. A situação está tensa em Israel. Cerca de 5.000 reservistas foram convocados para o exército para aumentar a capacidade de luta israelense, prevendo-se que esta situação deve continuar pelo menos por mais alguns dias e provavelmente com mais violência. Eu queria também mencionar que o Domo de Ferro tem tido uma eficiência fantástica de cerca de 97%, mas aqui e ali algum foguete, infelizmente, consegue furar essa barreira de proteção. O Hamas e a Jihad Islâmica estão utilizando uma nova forma de ataque. Ao invés de mandar 1 ou 2 foguetes, eles tentam mandar uma bateria com 15, 18, 20 foguetes, na expectativa que o Domo de Ferro não consiga abater todos eles e alguns cheguem. É importante dizer que os ataques do Hamas e da Jihad Islâmica têm sido absolutamente 100%
contra alvos civis, não houve nenhum ataque ainda dirigido a alvos militares, o que é bastante sério. Por outro lado, os ataques israelenses estão visando exclusivamente pontos dos terroristas ou suas residências. E esse fato tem que ser lembrado por todos vocês quando analisam o que ocorre aqui no Oriente Médio. Amigos, a qualquer hora voltaremos com novas informações. Espero que muito mais tranquilizadoras das que nós estamos passando nesse momento. Lembrando que, um pouco mais longe da fronteira de Gaza, graças a Deus, a situação segue bastante tranquila, inclusive aqui na cidade de Holon e nas imediações, Tel Aviv, Bat Yam, Rishon LeZion, Herzliya, Natânia, etc. Amigos, é o que eu tinha por hoje. Nos falaremos novamente, se Deus quiser, em qualquer momento. Até lá.